tema dessa mensagem hoje, diga comigo assim: o que eu quero ou o que eu preciso? Vou falar de novo: o que eu quero ou o que eu preciso? Vou falar de novo: o que eu quero ou o que eu preciso? O que você escolhe? O que eu quero ou o que eu preciso? Existe, irmãos, uma grande ilusão, uma grande fantasia, uma coisa que está errada na cabeça de muitas pessoas. As pessoas pensam e acham que se elas tiverem tudo o que elas querem, aí vão ser felizes. Eu vou falar de novo. As pessoas pensam e acham que se elas tiverem tudo o que elas querem, elas serão felizes. Este pensamento, eu vou dizer para você, é uma ilusão. Eu quero que você olhe para mim e preste bastante atenção. A pessoa diz assim: tudo que eu tiver vai me fazer uma pessoa feliz. Se fosse assim, irmãos, a depressão, a angústia, a vontade de morrer não afetaria as pessoas ricas. Sim ou não? Não afetaria. Eu me lembro de uma mulher que um dia falou para mim e para a pastora: pensa no que o Senhor quiser, eu posso comprar agora. Um homem de uma garagem de carros. Esse homem dessa garagem de carros, numa conversa, esse homem, ele tinha lá na garagem dele um carro Porsche. Ele sonhou com esse carro. Ele sonhou com este carro. Então ele lutou, ele trabalhou, ele conquistou. Ele deu 2 voltas no carro e o carro estava na garagem dele empoeirado. E ele estava se sentindo infeliz. Você imagina isso? Um carro que custou 1 milhão, irmãos. É isso mais ou menos? Um pouquinho menos. Só de IPVA 45 mil. Você pode imaginar? Estava lá empoeirando. É errado as pessoas acharem isso. Eu afirmo para vocês, irmãos, isso com base em porcentagem de pessoas que investigaram aí, consultórios de psicólogos, psiquiatras, estão cheios de pessoas milionárias. Milionárias. Com depressão e com vontade de morrer. Querendo desistir de tudo e entregar tudo. Essa mulher que eu falei para vocês, que disse para mim, para a pastora, que comprava o que eu pensasse, ela podia comprar naquela hora. E não tinha, era uma época que não tinha Pix não. Ela tinha dinheiro dentro de casa. Ela queria, ela não era feliz, era uma pessoa infeliz. A felicidade, irmãos, não está no que nós queremos, mas sim no que nós precisamos. O que eu quero ou o que eu preciso? Guarda isso. Diga assim: o que eu quero ou o que eu preciso? Qual eu escolho? Qual você escolhe? A felicidade não está em buscar o que a gente quer, mas está em
mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Entenda que buscar o que quer, talvez você não terá o que precisa, mas se você buscar o que precisa, você terá o que você quer. Vou falar de novo. Se você buscar o que você quer, talvez você não vai ter o que você precisa, mas se você buscar o que você precisa, você terá o que você quer. Muitos estão perdendo o seu tempo. Tem gente perdendo dinheiro, tem gente perdendo tempo e perdendo dinheiro. Quando a gente perde tempo, a gente perde vida. O tempo passou. Talvez este ano você correu em busca do que você quer, e talvez você perdeu tempo e não chegou em lugar nenhum e não se satisfez. Nós precisamos primeiro buscar o que a gente precisa, e aí teremos o que a gente quer. Eu quero contar uma história para vocês que mexeu muito comigo quando eu vi ela. Abre a sua Bíblia aí, Números está lá no Velho Testamento. Números, se eu não me engano, é o 4º livro da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, o profeta Moisés, o libertador Moisés. Eles são conhecidos do povo judeu como Torá, a lei dos judeus. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles trazem um ensino muito maravilhoso. Se você der ouvidos e você parar para ver, você vai aprender muitas coisas nesses 5 livros. Mas preste atenção, eu quero que você abra no livro de Números, capítulo 11, versículo 31. Números 11, 31. Eu vou ler aqui, ó. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Para aí. Essa história, irmãos, é uma história muito trágica. Eu já preguei que o nosso Deus um dia enviou codornizes para o povo de Israel, e eu parei sempre aí. Mas essa é uma história trágica. Só para você entender o contexto, a Bíblia fala que o povo de Israel, ele sai da terra prometida. Desculpem, ele sai da terra do Egito para ir para a terra prometida. Eles estão a caminho. Deus livra. Eles precisavam de um libertador. Deus levantou Moisés. Posso ouvir um amém? Deus levantou Moisés. Presta atenção. O povo de Israel, irmãos, eles saem do Egito. Um povo escravo sai daquele lugar, depois de 400 anos, preso, escravizado. Eles saem de lá ricos, eles saem de lá muito abençoados. Eles vão caminhando
diz, irmãos, algo maravilhoso. No deserto é 50 graus, irmã Isabel, 50 graus de dia, 50 graus. O que eles precisavam, irmãos? De uma nuvem. Irmã Ana, eles precisavam de um ar-condicionado, e Deus colocou um ar-condicionado, colocou uma nuvem de dia. À noite, o frio é intenso, abaixo de 0 graus. E que não se fosse isso, tinha as víboras, tinha os escorpiões. E Deus então coloca uma coluna de fogo, e aquele fogo espantava todos esses animais peçonhentos e ainda aquecia o povo. Diga glória a Deus. Diga, Deus é maravilhoso. Eles precisavam, eles estavam indo, andando no deserto, e no deserto não tinha shopping, irmã Nena. Não tinha lá nenhum shopping para eles comprarem roupa. Mas a Bíblia diz que lá a roupa não envelhecia. Diga glória a Deus. Cada dia, Luciana, quando as mulheres que são muito assim, né? As mulheres, né, de Israel chegavam uma para outra e falavam assim: nossa, está com vestido novo. Eu falei assim: não, isso aqui já faz uns 20 anos. Mas nossa, não gastou nada. Olha que coisa, eles precisavam que a roupa não estragasse. As crianças, imagina, Marcela, imagina aí, as crianças, irmãos, eu vejo um sapatinho, compra um sapatinho quando é nenenzinho, se não usar logo já perde, né? Daí já vira chaveirinho. E criança, irmãos, o pezinho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Tem hora que você colocou o sapato, daqui a pouco, 2 dias depois já, ai vovô, tá apertando no pé já, estou precisando de um sapatinho. Mas a Bíblia diz, irmãos, que conforme o pé das crianças crescia, as sandálias também cresciam junto com eles. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus. Eles precisavam disso. Eles precisavam. Eles precisavam de água. Deus tirava a água da rocha. Olha que coisa linda. A Bíblia diz, irmãos, que eles todo dia, diga comigo, todo dia, diga assim, todo dia, caía o maná. Irmãos, o maná era uma semente. Ela tinha um gosto. O que você gosta? O que você mais gosta? Se eu fosse perguntar para a pastora não tem o que ela não gosta. Mas o que você mais gosta? Hein, irmãos? Eu gosto de um arrozinho bem temperado. Eu gosto de um feijão novo. Hein, irmãos? Eu gosto de um feijão com calabresa. Eu gosto de um doce de leite, Silene. Eu gosto de um doce de leite. Fica a dica, né? Eu gosto de um doce de leite. Mas pode ser pro ano que vem. Eu gosto de um doce de leite. Eu gosto de, como é que chama? Gelatina. Quem gosta de gelatina, irmãos? Não gostou de gelatina, irmãos? O que mais? Vamos lá, irmãos. O que mais você gosta? Bolachinha de nata. Oh, aleluia. Bolachinha de nata. Bolinho de chuva. Não? Sim, bolinho de chuva. Irmãos, o maná tinha o gosto que eles queriam. Mas não era só o gosto. O maná era cheio de nutrientes. Esse povo não ficava doente. Esse povo não tinha doença. Esse povo estava sarado. Diga glória a Deus. Diga aleluia. O maná tinha as vitaminas, as proteínas necessárias. Todo dia
Diga comigo, todo dia. Todo dia. Comigo, vamos lá, todo dia. Todo dia, irmãos. Eles só tinham que colher só aquilo que eles precisavam. Mas daí a história muda. A história muda. Essa história aqui que eu estou contando para vocês é que eles chegaram para Moisés. Você imagina 2 milhões de judeus falando. Você imagina, vamos dizer que não fossem todos eles que falassem, mas pelo menos uns 500 mil. Chegaram para Moisés e falaram assim: olha, a gente está cansado disso que a gente está tendo aí. Vem lá depois. Está cansado desse maná, está cansado disso. O que a gente quer é carne. Lá no Egito, a gente comia carne. Eles começaram a lembrar lá do Egito. Eles começaram a olhar do tempo que eram escravos. Irmãos, eles estavam tendo tudo o que eles precisavam. Deus estava guardando de noite, Deus estava guardando de dia, Deus estava tirando água da rocha, Deus estava, meu irmão, derramando maná, o pezinho da criança crescia, o sapatinho estava crescendo junto, a roupa não envelhecia. Tudo que eles precisavam, não havia doença. Mas daí eles disseram: nós queremos carne. Eu quero carne. Eu quero como lá no Egito. Moisés foi falar com Deus. Assim, ó, Deus, eles querem, tá bom. E Deus mandou que viessem codornizes do mar. Imagina. Volta lá, volta na outra. Olha lá, caminho de um dia. Sabe quanto é um caminho de um dia? 20 quilômetros. Caminho de um dia é 20 quilômetros. Agora vai. Quase 2 côvados. Sabe quanto é? 90 centímetros. Imagina, Denilson, 20 quilômetros de codornizes, 90 centímetros, uma em cima da outra. Deus mandou lá. Daí, quer carne? Come. O que pegou menos, baseado na conta que tem aqui, o que pegou menos, pegou 24 quilos de codorniz. O que pegou menos. Pastor, mas o que tem de ruim nisso? Eles então mataram as codornizes, tiraram as penas. Como era muito, naquela época não tinha geladeira, eles colocaram para secar. Daí eu acho que surgiu a carne seca. Será, irmã? Deve ter sido. Mas olha só o que aconteceu. Vai. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, todo o dia seguinte. Olha, 2 dias para pegar as codornizes. E colheram as codornizes. O que menos tinha, colheram 10 homens. É o que eu falo, 24 quilos. E as estenderam para si ao redor do arraial. Colocaram para secar. Vai. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fossem mastigadas, eu leio e você lê.
se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Pastor, mas por que isso? Por que Deus fez isso? Porque eles tinham o que precisavam, mas infelizmente eles fizeram o que eles querem. Eles tinham, irmãos, as coisas do céu vindo para eles, mas eles quiseram as coisas da terra. Eles tinham aquilo que vinha de Deus, mas eles procuraram o que vinha do mundo. E isso é a mesma coisa hoje comigo e com você. Quantos de nós, irmãos, estamos assim também? Aí eu quero isso, eu quero aquilo. A gente começa a ver as pessoas, hoje as pessoas, o que elas querem? Elas querem ter curtidas, likes. A pessoa hoje ela quer, ser vista, e se ela não ver, tem gente já deprimida, tem gente já, procurando aí psicólogos, porque ninguém curte a minha postagem, porque ninguém viu a minha foto. Eles não queriam as coisas do céu, mas as coisas do Egito. Eles não queriam as coisas de Deus, mas as coisas do mundo. Eu volto a dizer para você, irmãos, qual você escolhe? O que você quer ou o que você precisa? Se você buscar o que você precisa, certamente você vai ter o que quer. Não é isso que dizem no livro de Mateus? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma das grandes tragédias da vida é você viver em busca do que você quer, sem ter o que você precisa. O que eu quero ou o que eu preciso, qual tem que ser a minha prioridade? Vou falar de novo: o que eu quero, o que eu preciso, qual tem que ser a minha prioridade? Vou falar um exemplo assim bem pequeno. Imagine, você tem 3 contas de água e de luz vencidas. 3 contas de água e de luz vencidas. E aí, você quer comprar um carro zero. Hein, irmãos? É mais ou menos, esse é um exemplo bem pequeno, mas eu tenho várias coisas para falar para você. Uma pessoa como essa, o que ela precisa, irmãos? Pagar as contas. As pessoas estão cada dia depressivas, porque buscam o que querem. Temos vários pais aqui. Eu vou perguntar aqui: você, pai, dá tudo que teu filho pede, quer? Sabe, eu assistia muito aquele ator Jim Carrey. Ele era comediante, né? Quem lembra do Jim Carrey? Lembra, Oscar? Lá dos Estados Unidos, era bem cômico, né? Tem o Jim Carrey, tem um outro lá, como é que chama mesmo? Mais ou menos, é quase igual. Jerry Lewis.
É mais da nossa época, né, Oscar? Jerry Lewis. O Jerry Lewis, para você ter uma ideia, é um homem, ele se tornou milionário. Mas ele dizia uma frase, olha, dizia que queria que todas as pessoas, olha só a frase dele, ele queria que todas as pessoas tivessem tudo o que elas quisessem, para elas verem que não é isto que a gente precisa. Um homem multimilionário se converteu, né? No final da vida. Mas ela queria que todo mundo tivesse tudo, só para ver que não é isto que a gente precisa. Você precisa, meu irmão, da presença de Deus. Você precisa do Espírito Santo. Aleluia. Talvez você diz assim: pastor, como é que eu sei se eu tenho a presença de Deus? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito, diga comigo: amor, alegria, paz, vida longa, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Isso é quem tem a presença de Deus. Pastor, o senhor já falou de amor aí, eu já até arrepio. Porque tem gente que eu não suporto. A presença de Deus depende disso. Alegria, alegria. Você se alegre. Tem hora que a gente entra no carro e daí a Duda fala para mim assim: vovô, faz uma cara de feliz. Faz uma cara de feliz. Daí a gente com tanto problema para resolver, com tanta luta, com tanta barreira. Paz. Você ouvindo tanta barbaridade, irmãos. Você ouvindo de todos os lados coisas que querem te jogar para baixo. Mas aí você tem paz. Você ver que você está vivendo. Quantos daqui já passaram, já chegaram nos 60? Quem já passou dos 60? 70, 80, 90, né? Entra. Irmãos, independente da tua idade, quero dizer para você, Deus está te dando vida. Você pode dar uma salva de palmas e louvar a Deus. Longanimidade é a pessoa que tem o fruto do Espírito. Bondade, fé. Vai dar certo, irmão. Deus vai abrir a porta. Deus vai derramar do seu poder. Almas vão ser salvas. Deus vai restaurar a família, a fé. Tudo posso em Jesus que me fortalece. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mansidão. Ser manso. Mesmo vendo pessoas, irmãos, que não dão valor às coisas de Deus, mesmo pessoas vindo falar coisas que desagradam, que nos fazem perder até bens materiais, mas nós continuamos mansos, continuamos com mansidão, domínio próprio. Tem hora para falar, tem hora para ficar irritado, para irar-se. A Bíblia fala: irai e não pequeis. Tem hora para gritar, sabia? Sabe aquela hora que você quer falar, aí você vai lá no cantinho da casa, né? Olha para o lado, vê se não tem ninguém, olha para o outro e diz: vai ser melhor. Oh, glória a Deus. Tem hora de glorificar a Deus, exaltar a Deus, ter domínio próprio, irmãos. Saber a hora de falar.
você fala assim: pastor, então senhor, eu quero muita coisa, pastor, eu quero dinheiro, eu quero ter dinheiro, pastor, eu quero ter uma casa boa, pastor, eu quero ter um veículo bom, eu quero dar condições melhores para minha família, eu quero. É errado? Não, não é errado. É errado se isto vier antes do que você precisa. Entenda, eu quero que você vá bem, diga glória a Deus. Porque eu sei que se você for bem na sua vida material, e se você for uma pessoa generosa, eu sei que você vai abençoar muito a igreja do Senhor. Eu não estou falando pastor, não, eu estou falando a igreja do Senhor na cidade de Cândido Mota. Embora eu fui esses dias lá na igreja, Olivete, isso é bom para os missionários. Fui lá no Jundiaí, era um carro zero, o Adriano, era um carro zero, viu, Marco Aurélio? Vai lá andar no carro do tio, carro zero, achei bacana, vale, imagine tirasse de um papel, vale um carro mais barato hoje, zero, claro, com ar-condicionado, tudo que tem direito, mas tudo isso eu quero que você tenha muito, eu quero que você conquiste o melhor desta terra, eu quero que Deus abra os celeiros e derrame bênçãos sobre a tua vida, eu quero, meu amado irmão, que você tenha assim o melhor desta terra, e só você que crê, diga: eu creio e eu recebo. Eu digo para você que quem vai fazer festa, tua família pode fazer festa, teus amigos podem fazer festa, quem estiver mais perto, mas se ninguém fizer festa, se você testemunhar, porque a gente só fica sabendo das coisas depois, né? Mas se você testemunhar, saiba de uma coisa: nós vamos fazer festa. Dá um glória a Deus, bate palma, glorifica a Deus, a porta vai abrir, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Eu quero. Mas antes de você ter dinheiro, tenha sabedoria. 80%, irmãos, das pessoas que jogam na loteria, já tem muita gente falando, né? 1 bilhão a mega, né, da virada, é isso? 1 bilhão. Graças a Deus ninguém está sabendo aqui, só em primeira mão que eu estou falando. Ninguém está sabendo da igreja. De vez em quando eu vou na lotérica pagar a luz, pagar a água, pagar algumas coisas que não deu para tirar o banco daqui, né? Tem coisas que eu tenho que ir lá. Daí eu vejo alguns irmãos olhando assim: a quina deu 250 mil. Tá. Daí a mulher fala assim: ó, olha o troco, quer fazer um joguinho? Daí a pessoa fala assim: qual você acha melhor? E daí na hora que a pessoa vira, eu estou mais vermelho do que ele. Pastor, o senhor é contra jogar? Irmãos, eu digo uma coisa: se Deus não te prosperar, porque 80% das pessoas que ganharam um prêmio, 80%, isso é algo, né, uma base. 80% dos que jogam na loteria ganharam, gastaram tudo e hoje estão piores do que antes. José do Egito, quem lembra de José do Egito? José do Egito, filho de Jacó, a Bíblia diz que ele é vendido, ele é vendido pelos seus irmãos, ele vai como escravo tomar conta da fazenda de Potifar, lá ele se torna um grande administrador. De lá ele é levado para, a mulher de Potifar inventa uma história, ele é levado para a cadeia. E lá na cadeia de Nilson, aquele homem, aquele moço, ele tomava conta, a chave da cadeia estava na mão dele, porque ele deixava tudo em ordem. Talvez você pergunta:
por que esse homem, como é que ele conseguiu ser, né, abaixo de Faraó? Porque antes dele ser, ele teve um compromisso, tinha um compromisso com Deus. E quando ele é levado até Faraó, e ele revela o sonho, ele tinha, meu irmão, minha irmã, ele tinha sabedoria, e a vida dele foi marcada no Egito, ao ponto até os dias de hoje, tem lá o nome dele lá, em lugares do Egito, né? O nome dele é como egípcio, né? De um grande administrador. Antes de querer, veja o que você precisa. Diga glória a Deus. Marta e Maria, Lucas 10, 38 a 42. Lucas 10 diz que Marta, né, ficou lá arrumando a casa. Jesus entrou na casa dela. Diga glória a Deus. Olha, irmãos, Jesus entrou na casa dela. Muitas vezes Jesus está na nossa casa e nós não damos nenhum valor. A gente levanta de manhã apressado, né, faz as coisas, arruma a casa, né, manda os filhos para a escola, vai para o trabalho, passa o dia e nem fala com ele. E hoje ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui ele entra na casa, e quando ele entra na casa, Dilson, a Bíblia diz que Maria vai aos pés de Jesus para ouvir. Ela estava fazendo algo que ela precisava. Mas Marta não, Marta foi arrumar a casa. Nada contra, irmãos, tem que cuidar da casa mesmo. Mulher que não cuida da casa é relaxada. Vou falar isso. Tem que cuidar da casa. Deixe a sua casa no melhor lugar. Marido, ajude a esposa, se os dois trabalham. Ajude. Lava a louça. Ajuda a guardar. Faz a sua parte. Ajude. Tem marido que gosta de ver tudo em ordem, mas não ajuda em nada. Entra com o pé todo sujo dentro de casa. Tem mulheres que infelizmente ficam mais na internet e esquecem que tem a casa para arrumar. Mas os dois trabalham junto, né? Posso ouvir um amém? As mulheres e homens que concordam, posso ouvir um amém? Pelo menos uma meia dúzia concordou. Mas vamos lá. A Bíblia diz que Marta, ela está falando que ela queria, mas aquela hora não era momento, irmãos. Sabe, a gente sofre porque muitas vezes é hora da gente buscar o que a gente precisa. Muitas vezes a gente está precisando de se posicionar diante de Deus. Muitas vezes a gente está precisando de buscar mais ao Senhor, de nos envolvermos, de fecharmos mais a boca. Começarmos a ter a direção de Deus. Salomão, a Bíblia diz, irmãos, que Salomão, ele busca sabedoria. 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 10. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Oh, glória a Deus! Irmãos, quem foi lá para Salomão? É claro que ele fez algo, sim. Ele fez algo, né? Vamos dizer assim, tem gente que não gosta de falar de sacrifício, mas ele fez algo, um sacrifício. Ele fez algo, né, que mexeu com Deus. Nós não mexemos com Deus por causa de uma doença. Nós não mexemos com Deus porque, eu só sofri na vida. Nós não mexemos com Deus assim, irmãos. Tem hora que a gente precisa ter atitudes. Salomão, ele aprendeu que uma das coisas de mexer com Deus era sacrificar.
pega 1000 bois. 1000 bois. Faz a conta aí. 1000 bois, ele pega 1000 bois e ele sacrifica. Ele sacrifica aquilo que era dele. Ele não sacrificou nada que era de Israel. Ele não sacrificou nada que era de outra pessoa, não era dele. E ele pega aquilo de lá, ele não ia usufruir daquilo. E ele sacrifica no altar. O diabo sempre vai querer tirar você do sacrifício. O diabo sempre vai querer que você nunca oferte ou dizime na igreja. Desculpe falar assim, porque ele sabe, meu amado, que quando eu e você sacrificamos no altar, há uma janela que se abre. E não é só Salomão. A Bíblia diz que ele faz isso e Deus naquela noite, diga naquela noite, irmãos, a Bíblia diz que Deus apareceu a Salomão e disse: peça o que você quiser e eu vou te dar. Só que ele podia pedir muita coisa. O que você pediria? Quantos que falaram assim, pastor, olha, eu pediria a Deus uma casa, eu pediria a Deus riqueza, eu pediria a Deus tanta coisa que a gente poderia pedir a Deus, né? Imagine. Quem já assistiu? Quem já viu aqueles filmes da lâmpada de Aladim? Já imagina? Mas não era lâmpada, aquilo é uma ficção. Era o próprio Deus, o Senhor, Criador do céu e da terra, o Alfa e o Ômega, aquele que viu o sacrifício. E eu já falei aqui que o sacrifício era cortar o boi no meio. Era cortar o boi no meio. Uma parte era de Deus, outra parte era para os sacerdotes, para os levitas. Ele cortava, havia um jeito de colocar. Não podia ser colocado de qualquer jeito. Não era só matar boi, não. Como se fosse um matadouro. Não era isso. Tinha toda uma forma, um ritual. 1000 bois. E Deus não vem até ele, pede o que você quiser. Olha só, versículo 10 de 2 Crônicas 1:10. Dá-me sabedoria. Olha o que ele pede: dá-me sabedoria para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este povo, pois quem pode governar este teu grande povo? Olha só que ele pede sabedoria. Ele pediu o que ele precisava, mas ele teve ouro, riqueza e tudo que você possa imaginar. Ele teve o que ele queria. Tudo porque ele colocou em ordem. Talvez hoje Deus está falando com você. Davi já era grande, poderoso, forte, irmãos. Davi era o Senhor dos exércitos. Ele era poderoso no que ele fazia. Todo o povo temia Davi e o exército dele. Coloca aí para mim Salmo 42:1 e eu encerro. A minha tradução diz assim, olha: como uma corça suspira pelas correntes das águas. Irmãos, ele era Deus poderoso. Todo mundo, quando Davi pegava o exército, os valentes, todo mundo sabia: Deus vai dar a vitória para Davi. O povo temia. Ele poderia dizer: eu sou o bam. Louvado seja eu, glorificado seja o meu nome. Mas não, irmãos. Ele dizia:
Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Sabe o que acontece? Deus começa a melhorar algumas coisas da nossa vida. Deus começa a dar algumas coisas que a gente quer, e a gente começa a desprezar o que precisa. É triste, irmãos. Tem muitos irmãos da igreja que eu sei que estão viajando, outros estão estão fazendo uma outra coisa, mas outros que precisavam estar aqui hoje. Quantos que precisavam estar aqui. Aliás, nós precisamos sempre estar na casa de Deus. Nós não podemos deixar o altar. Eu vejo Vinícius ali, tem dia que ele sai do posto para vir aqui ouvir a palavra. Tem dia que ele sai de lá quando dá tempo e vem aqui. Só que isso não é só um problema nosso aqui da igreja, de muitas igrejas. As pessoas não querem mais o que precisam, elas só querem, eu quero. E eu vou falar de novo algo que eu já disse assim. Eu posso ter muitos, eu posso ter muitas coisas, Davi estava dizendo, mas eu preciso do Senhor. Fique em pé. Responda para mim, irmãos. Não, para mim não. O que eu quero ou o que eu preciso? O que eu quero ou o que eu preciso? Qual tem que ser a minha prioridade? O que eu quero ou o que eu preciso? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos aonde você está. Olhe para a tua vida. Tem uma semana aí. Você está começando uma semana. Eu espero que essa semana seja uma semana muito abençoada para você. Eu espero que essa semana seja uma semana de resultados para você. Eu espero que essa semana seja uma semana de portas abertas para você. Eu espero que esta semana seja uma semana onde o Senhor trate na tua vida, na tua casa, na sua família. Mas busque primeiro o que você precisa. E o que você quer virá correndo atrás de você. Busque o que você precisa. Busque a Deus, busque a presença, busque estar na presença dEle. Pastor, o Senhor me quer na igreja, irmãos. Se você pudesse estar todos os dias, seria bênção. Não é para mim, é para você mesmo. Mas tenha o desejo, não venha por obrigação. Não venha porque você foi escalado. Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão querendo a igreja, mas porque foram escalados naquele dia. Não venha assim, irmãos. Eu posso ver você e eu amo você, e eu quero ver você bem. Eu quero que Deus te abençoe, eu quero que Deus cumpra sobre a tua vida a promessa, mas eu conheço o seu exterior. Há um Deus que conhece e sonda o nosso coração. Olha para mim agora. Havia alguma coisa de errado em comer codornizes? Havia alguma coisa, irmãos? Fala para mim. Não. Mas Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus justo. Busque o que você precisa.
Grandioso Deus e soberano Pai, te agradeço por esta noite tão abençoada. Te agradeço pela vida deste povo abençoado, estes filhos abençoados. Te agradeço, ó Deus querido, por cada família aqui nesta semana do Natal, ó Deus, hoje que nós poderíamos até fazer algo do Natal, mas deixamos mais para fazer na passagem do ano, a passagem do ano, onde as crianças, onde nós vamos louvar ao Senhor aqui. Mas, ó Deus querido, nós acreditamos, ó Deus, que nesta semana podemos falar que o Senhor nasceu, que o Senhor existe, que o Senhor é real e que as pessoas precisam do Senhor. Assim como nós, ó Pai amado, que precisamos tanto de Ti, Pai. Precisamos do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia. E tudo que vem do Senhor é maravilhoso, ó Pai amado. Mas quantas vezes somos pegos, ó Pai, mesmo crentes, só buscando o que a gente quer. Quantas vezes nem perguntamos se o Senhor quer aquilo para nós. Quantas vezes as nossas decisões, ó Deus, são baseadas em achismos, em pensamentos humanos. Mas nesta noite o Senhor trata com esta igreja, Pai. E hoje nós temos que tomar uma decisão: o que eu quero ou o que eu preciso. Pai amado, que a nossa história seja diferente, e que se nós buscarmos aquilo que precisamos, eu sei que haverá saúde no meio do teu povo. Eu sei que haverá todo dia água fresca vinda do teu trono. Eu sei que haverá maná do céu que vai nos alimentar a cada manhã, e nós vamos começar a enxergar como o Senhor enxerga. Eu sei que o Senhor vai tratar na nossa vida. Pai amado, agora em nome de Jesus, nos colocamos na tua mão e já te agradecemos. Levanta a sua mão. Senhor, que esta semana seja uma semana decisiva na vida dos teus filhos. Que esta semana seja uma semana poderosa, uma semana de resposta, uma semana de conquista, uma semana de bênçãos, ó Pai. E que todos possam se reunir com a sua família e lembrar que Jesus nasceu. Que tenham presentes, que tenham coisas para dar, se puderem. Ainda que aqueles que não têm esse costume, ou muitas vezes fazem um almoço simples, mas que façam com muito carinho, com muita reverência, e possam agradecer ao Senhor, porque Jesus nasceu. Que a gente nunca se esqueça nesses dias de parar para buscar a tua face, Pai. Seja onde estivermos, seja se a nossa família ainda conhece o Senhor ou não, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Você toma a decisão. Você vai continuar querendo o que você quer, ou você vai buscar o que você precisa?